Olá, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Vocês acham que dá para confiar em projeções econômicas baseadas em clima? E se essas projeções apontarem para um desastre global, vocês continuariam a acreditar? E se eu contar para vocês que, além de tudo isso ser um enorme absurdo, os dados que compuseram ainda essa informação, esse artigo, estavam completamente errados? E ainda por cima, saiu numa revista científica de alto gabarito, como eles gostam de dizer. Pois é, foi isso mesmo que aconteceu. E depois vem o quê? O desastre. Porque, mais uma vez, um artigo científico teve que ser retratado por não apresentar simplesmente o óbvio, que seus dados não eram confiáveis. Portanto, todas as projeções calamitosas não passavam de ficção. O caso ocorreu novamente na revista Nature, badalada no mundo da ciência, que adora seguir pautas da desgraça climática para adular seus editores, sempre inchando seus currículos artificialmente. Enquanto a famosa revista se retratava, a mesma mídia que propagava esse besteirol aos quatro cantos da Terra agora se silenciou, justamente quando o veredicto que desmascarou a fraude foi anunciado. Não é interessante isso? Tudo começou com um estudo climático de abril de 2024. E lá vamos nós, intitulado O Compromisso Econômico das Mudanças Climáticas, publicado nessa revista e amplamente divulgado pelo Instituto Potsdam da Alemanha. Aquela instituição sensacionalista climática de carteirinha que foi fundada em dezembro de 1991, sendo inaugurada especialmente para isto em 1º de janeiro de 1992. Seria coincidência que nesse mesmo ano também aconteceria a Rio 92, a pedra inaugural climática global? Essa pesquisa projetava que as mudanças climáticas causariam 38 trilhões de dólares em danos econômicos anualmente até 2049, com um forçamento de redução do PIB global de 62% até 2100. Então é sensacional isso, né? Como eles conseguem projetar isso. Mas não precisamos ser nenhum especialista em clima, ainda mais quando misturado com economia, para imediatamente desconfiarmos que tais projeções baseadas em 2 pontos de reta, onde a função é altamente volatilizada por inúmeros fatores, darão errado em um piscar de olhos. Infelizmente, ninguém checa essas curvas de tendência 5 ou 10 anos depois para mostrar os erros. Lembro-me bem das várias vezes que o economista e PhD em Relações Internacionais, o professor Dr. Pedro Eric Carneiro, comentou sobre isto em suas entrevistas, inclusive aqui no nosso canal. Aliás, nenhuma dessas previsões, apostas, visões calcadas em estatísticas pueris se confirmaram até hoje. As apostas que eles fizeram no passado, que as coisas iriam acabar, que os produtos não conseguiriam mais ser produzidos por causa de escassez econômica, tudo isso aí caiu por terra. Então, passá-las por maquiagem, essas estatísticas todas, passar uma maquiagem matemática para que elas se tornem publicáveis cientificamente, mostra o nível em que chegamos na atualidade. E falando em estatística, um dos erros grosseiros desse trabalho envolvia exatamente isso. Os pesquisadores descobriram somente depois que as suas linhas de dados foram registradas em um formato errado. Todas as linhas das tabelas de dados foram impressas como se fossem valores absolutos com decimais,
quando na verdade eram valores em pontos percentuais. É um riozinho assim, muito simples. Após realizarem as correções, os resultados simplesmente se tornaram estatisticamente insignificantes, portanto, não servindo como base para qualquer alarde e muito menos para nortear políticas públicas. Olha a gravidade que nós estamos mostrando disso. Contudo, não era apenas isso que estava errado. Outros vícios de ponderação também foram observados por economistas que se embrenharam em refazer o caminho dos cálculos quando leram o texto. Aliás, é assim que a ciência deve trabalhar. Assim, em 6 de novembro de 2024, veja como isso já é antigo, os editores colocaram um alerta. Então, a própria revista colocou um alerta na publicação, indicando que alguns leitores do trabalho estavam questionando os dados e a metodologia apresentada pelos autores. Avisaram que tomariam uma atitude para resolver a questão. Além das estatísticas equivocadas, havia dados falhos do Uzbequistão, país interno da Ásia Central, que acabaram por distorcer demasiadamente os resultados, sendo este um ponto crucial, pois como poderia um único país, dentro da chamada Rota da Seda, alterar amplamente os resultados? Esse ponto crucial é que toda a projeção apresentada então para o futuro foi impulsionada por anomalias dos dados econômicos errados do período de 1995 a 1999 desse único país. Então, detalhe, estamos então falando de dados de no mínimo 26 anos atrás. O mais novinho tem 26 anos. Ao se excluir os dados do Uzbequistão, os quais grosseiramente pesavam nas operações, e depois corrigindo todos os erros operacionais matemáticos, observou-se que o terror do artigo publicado, que dizia que 62% da produção econômica global colapsariam até 2100 se as emissões não fossem cortadas, cai em quase um terço, chegando aos 23% apenas. Lembrando, isso assumindo que suas premissas de CO2, controlando o clima e toda essa bobagem estivessem certas, o que a gente já sabe que isso não é real. Como bem lembrou o Mário Naufal, empreendedor, jornalista, independente e comentarista político, aspas, nesta fração, o prejuízo econômico causado pelas mudanças climáticas deixa de ser distinguível dos custos de não se fazer nada, fecha aspas, amplamente difundido como altamente perigoso. Né? Se você não fizer nada, vai ser altamente perigoso. No final das contas, não tem nada a ver. Portanto, se não fizer nada, é a mesma coisa que se fizer os absurdos que eles querem. O custo econômico é o mesmo. Só que se você não fizer nada, seguir esse caminho, segue a vida e está tudo bem. Agora, se você fizer os absurdos que eles querem, você vai ter um custo social avassalador, é para destruir a sociedade. E você pretende destruir a sociedade sem evidência que isso seja correto. Com erros tão grosseiros, os autores do estudo liderados por Leone Wentz, do Instituto Potsdam, e Maximilian Kotz, pesquisador de pós-doutorado, também do mesmo instituto, escreveram um comunicado avisando sobre a retratação, mas que as questões eram, aspas, substancialmente grandes demais para apenas uma correção, fecha aspas, forçando então a retirada do artigo da revista. Anders Lieberman, PhD, físico e cientista climático, também é professor deste instituto e lista como o segundo autor do artigo. 3 pontos foram salientados tanto por Naufal quanto pelo jornalista da Zero Edge, o Tyler Durden, os quais nós ressaltaremos aqui de forma categorizada para que sejam bem destacados. Primeiro,
a falta de verificação e atenção dos pares que avaliam tais trabalhos. Eles gostam tanto de se vangloriar disso, não é? Segundo, a publicidade dada pela mídia quando uma pesquisa serve à causa ambiental climática. E, terceiro, as consequências geradas na sociedade aplicadas sob a justificativa de pesquisas como esta. No primeiro caso, perguntamos como que um texto com erros tão grosseiros passou sem uma averiguação mais robusta? O estudo é péssimo, com erros beirando ao óbvio. Será que, por se tratar de um trabalho que segue o viés desejável, houve conformidade? Ao que parece, não quiseram questionar as conclusões que corroboravam a narrativa, fazendo-a somente após os avisos de leitores mais atentos. Esse caso seguiu o mesmo padrão quando Michael Mann publicou na Nature e ventilou, através dos relatórios do IPCC, a porcaria do painel do clima, o seu falacioso gráfico do taco de hóquei, que desaparecia com as temperaturas de importantes períodos históricos para forçar um aquecimento repentino contemporâneo. Por outro lado, ao que parece, os revisores se apoiaram na fama de Potsdam. Vale lembrar que, na reunião inaugural para a sua fundação em dezembro de 1991, além de estabelecerem seus estatutos, a instituição nomeou Hans Joachim Schellnhuber como seu diretor fundador. O Schellnhuber é o inventor direto da idiotice do limite de 2 graus Celsius de elevação da temperatura do ar média global, que ele mesmo já confessou não ser um resultado científico, mas totalmente político. O Schellnhuber é a representação do cinismo acadêmico, da fraude intelectual institucionalizada, onde fazem simulação de cientificidade, apoiando-se em retórica vazia, travestida de ciência para realizar uma produção acadêmica de fachada. Eles não têm nenhum pudor há muito tempo. Trocam a verdade pela conveniência e o método pelo consenso, operando sem lastro científico, empírico e muito menos moral. Então, os revisores da revista foram cúmplices, omissos ou negligentes nesta desonestidade intelectual? Fica aí o questionamento. Foram subservientes às narrativas ideológicas proferidas por Potsdam, seguindo bem o pensamento tecnocrático e ditatorial de Schellnhuber? Só lembrando que o sujeito ainda faz parte do governo alemão, atual, inclusive, como assessor científico. Deve ser um grande Aspone. Ele é uma espécie de Anthony Fauci climático. Ou seja, passam-se governos, eles ficam. Você ainda acredita em governos? Quanto à mídia, esse estudo sobre os maus presságios climáticos para a economia foi altamente impulsionado por todos eles, especialmente pelos meios de comunicação corporativos de esquerda, como a CNN, Bloomberg, Forbes, etc. Segundo o próprio Tyler Durden, que colecionou recortes das manchetes que nós estamos mostrando para vocês, passaram-se mais de 20 meses com alardes, sempre apoiados pelos políticos progressistas, ansiando em promover a narrativa de economia verde para o mundo, mas especialmente ao povo dos Estados Unidos, alegando uma emergência climática, cuja evidência era totalmente inexistente. A agência Axios, por exemplo, classificou o estudo como o precursor sobre os, aspas, padrões e a gravidade dos impactos econômicos das mudanças climáticas, fecha aspas, lembrou aí o Narfal em uma publicação de sua rede social, usando como fonte o Wall Street Journal. A condição ficou muito pior ao verem que o artigo badalado da Nature teve que ser removido a pedido dos próprios autores, mas sem haver uma retratação em nada. Foi o
pede para sair, né? Como diria o Capitão Nascimento. Finalmente, os impactos na economia e na sociedade de um estudo tendencioso como este, quando é utilizado para nortear políticas públicas, é completamente devastador e ninguém fala nada. Só nos Estados Unidos, o tal trabalho foi utilizado para justificar a obrigatoriedade de veículos elétricos, bem como diversas intervenções governamentais dispendiosas, como as que envolvem o setor elétrico. A proeminente Rede para a Ecologização do Sistema Financeiro, a NGFS, um grupo de bancos centrais, olha só o perigo, que chegou a incluir até janeiro de 2025, ainda o ano passado, o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, o Fed, o Federal Reserve, além de diversos supervisores financeiros institucionais, incorporou esse estudo em seus testes de estresse climático, moldando as suas projeções através de modelos fictícios que cruzam economia com o clima. A palhaçada suprema. Então veja a gravidade disso. Projetaram a economia baseado nesse estudo que é uma fraude. Certamente, nos Estados Unidos, a remoção do artigo científico deverá aumentar a já enorme desconfiança sobre a falsa crise climática, devendo reforçar os debates sobre a inconstância das abjetas previsões climáticas, com muitas aspas novamente, que de previsões não tem nada, pois são apenas projeções, conjecturas baseadas no mais puro achismo, quando não lastreadas em dados falsos, escolhidos ou desvirtuados. Essa é a climatologia do mundo hoje. Provavelmente, o NGFS sentirá fortes dores de cabeça nos próximos meses, efeito esse que não chegará ao Brasil, porque não vemos nenhuma mídia sequer comentar sobre o assunto, pois elas necessitam que a panaceia fique sempre em alta. Podem aguardar, nada vai acontecer. Esse silêncio foi necessário, ainda mais após o próprio país aqui sediar um carnaval fora de época, como foi a COP30, esvaindo recursos federais importantíssimos, enquanto ainda proferimos idiotices de como devemos ser os protagonistas climáticos, né? Ou seja, assumindo o papel de bobo da corte global. Gostaria de fazer agradecimento aos nossos apoiadores, ao Sr. Celso, a Sra. Marina, a Maria Tereza, a Ana Paula, a Camila e a Cíntia, que fizeram contribuição pela nossa Caixa ou as Lotéricas, meu muito obrigado. Ao Sr. Antônio, a Amanda, Edmundo Elci, Eliane Bonotto, Eliane Santos, José Luiz, a Lúcio, Marcela, a Michele, o Nelson e a Roberta, que fizeram contribuições pelo Apoia-se. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e aos nossos colaboradores. Para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em quadrinhos. Considere você também ser um apoiador do nosso canal, através de lotéricas, do Banco Nossa Caixa ou pelo Apoia-se. Meu muito obrigado, estou sempre orando por todos vocês. Como lembrou o professor Paul Reiter em 2007, o que eles fazem não é ciência, é propaganda. Por isso que a cara de pau e o mau caratismo ainda vão imperar por muito tempo. Ninguém virá se retratar dos trilhões que já foram gastos nos últimos 40 anos com a fraude climática e os desdobramentos que ela fez e ainda faz na sociedade global, especialmente no Brasil. Tanto nesse caso como em diversos outros, continuo questionando se os autores de tais textos, pesquisas, estudos e outras porcarias travestidas como científicas serão responsabilizados por alguma coisa e as suas consequências. Claro que não. Fica por isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!